Eu o segui gritando-lhe coisas e ao sair da escada para o pátio dei de cara com o porteiro e uns senhores, não sei quantos eram. O porteiro me insultou e o outro porteiro também. A mulher do primeiro apareceu e começou também a me insultar. E um cavalheiro que estava nesse momento com uma senhora também começou a me ofender, porque eu e Mítica tínhamos rolado pelo chão e estávamos atrapalhando o caminho. Eu tinha agarrado Mítica pelos cabelos e estava lhe dando uma sova. E Mítica, apesar de estar debaixo de mim, também me agarrava pelos cabelos e me batia. Mas não o fazíamos por mal, era por pura amizade, de brincadeira. Mas depois Mítica se safou e correu para a rua e eu saí também correndo atrás dele. Como não consegui apanhá-lo, voltei para andar sozinho, porque precisava arrumar as minhas coisas. Comecei a fazer isso esperando que Mítica talvez voltasse. E então no vestíbulo, no canto da parede, vou e encontro um pequeno estojo. Olho, vejo o ali no chão, embrulhado num papel, tiro o papel, vejo uns parafusos muito pequeninos, puxo-os e vejo uns brincos. Atrás da porta? Estavam atrás da porta? Atrás da porta? Exclamou Raskolnikov de repente, lançando um olhar vago e assustado a Razumikin e ergueu-se lentamente, apoiando-se sobre a mão no divã. Sim, por quê? Que tens? Que te interessa isso? E Razumikin levantou-se também do seu lugar. Nada, respondeu Raskolnikov com uma voz quase imperceptível, tornando a recostar-se na almofada e a se voltar de cara para a parede. Todos ficaram calados durante um momento. Devia estar meio adormecido, sonhando, disse finalmente Razumikin, olhando inquisidoramente para Zosimov, que lhe fez um sinal negativo com a cabeça. Bem, continua, disse Zosimov. Que mais? Que mais? Pois o nosso homem, assim que viu os brincos, se esqueceu imediatamente do andai de Mítica, pegou o gorro e correu para a taberna de Dutkin, o qual, como já se sabe, lhe deu 1 rublo por eles. Ele lhe pregou uma mentira, dizendo-lhe que os encontrara na rua e, ato contínuo, foi embebedar-se. Quanto ao duplo crime, mantenho o que dissera. Saber não sabia, estar a par não estava. Só 3 dias depois ouvi falar disso. Mas por que não apareceste durante todo esse tempo? Porque tinha medo. Mas por que querias te enforcar? Por causa de uma coisa? Que coisa? Porque me iam processar. E aqui está a história toda resumida. E agora sabes o que eles concluíram disso tudo? Nem sei o que pensar. Seja como for, há provas, fatos. Mas puseram em liberdade o teu pintor? Sim, e o que fazem agora é imputar-lhe o duplo crime. Sobre esse pormenor já não tenho a menor dúvida. Tu mentes, estás delirando. Pois vamos ver. E os brincos? Tu tens de reconhecer que, se nesse mesmo dia e nessa mesma hora os brincos do estojo da velha vão parar nas mãos de Nikolai, tu próprio has de concordar que de alguma maneira foi. Não será nada despropositada uma investigação sobre esse ponto. Como é que foram parar lá? Exclamou Razumikin. Por casualidade, meu caro doutor. Tu, que antes de mais nada tens a obrigação de conhecer o homem, tem mais oportunidades do que os outros de estudar a natureza humana, não vês por todos estes dados que tipo de indivíduo é esse tal Nikolai? Não vês que tudo quanto ele declarou desde o primeiro instante em resposta a esse interrogatório é uma verdade sacrossanta? Foi isso, foram parar nas mãos dele, conforme ele disse, encontrou-os no estojo e apanhou-os rapidamente. Uma verdade sacrossanta, no entanto, ele mesmo confessou que a princípio mentira. Escuta atentamente. Tanto o porteiro como Kot e Piestriakov e o outro porteiro e a mulher do primeiro porteiro e a vendedora que naquele momento se encontrava na portaria e o conselheiro da corte, Kryukov, que precisamente nesse momento descia de um coche e entrava no pátio pelo braço de uma senhora, todas, isto é, 8 ou 10 testemunhas, afirmam unanimemente que Nikolai atirara Dmitri ao chão, que estava por cima dele e lhe batia, enquanto ele, por seu lado, segurava-o pelos cabelos e também lhe batia. Os dois estavam caídos transversalmente e atrapalhavam o caminho. Todos os insultavam, como uns meninos, expressão literal das testemunhas. Estavam um em cima do outro, gritavam, batiam no outro e riam com os gracejos mais pesados e depois se perseguiam mutuamente, como crianças que correm pela rua. Ouviste? Agora repara, os cadáveres lá em cima ainda estavam quentes, estás ouvindo? Quentes, como também os encontraram assim. Se tivessem sido eles os criminosos, ou apenas Nikolai, se ele tivesse roubado a arca por arrombamento, ou tivesse simplesmente participado do furto, peço-te o favor de fazeres somente esta pergunta. Por acaso serão compatíveis tal estado de espírito, isto é, esses gritos, essas risadas, essa rixa infantil à porta, com a machadinha, o sangue, a astúcia criminosa, os cuidados e o roubo? Imediatamente depois de terem cometido o duplo assassinato, uns 5 ou 10 minutos depois, assim o confirmam os cadáveres ainda quentes, deixam os cadáveres e o apartamento aberto, sabendo que de um momento para o outro entraria ali gente e abandonando o roubo e eles, como criancinhas, se atravessam no caminho, começam a rir, chamando assim a atenção de todo mundo, e ainda por cima há 10 testemunhas unânimes que dão fé de tudo isso. Não há dúvida de que é estranho, é até possível, mas, no entanto, não, meu amigo, não há mais
nem meio mas. Se os brincos que naquele dia e naquela hora se encontravam em poder de Nicolai constituem uma acusação importante contra ele, o que, aliás, as suas declarações explicam muito bem, sendo por conseguinte uma acusação discutível, nesse caso é preciso tomar também em consideração os outros indícios favoráveis, ainda mais que são incontrovertíveis. E tu achas que no que diz respeito ao caráter da nossa jurisprudência, eles tomam ou são capazes de tomar esse fato que se baseia só e exclusivamente na impossibilidade psicológica, na disposição de espírito por um fato indiscutível que deite por terra todos os fatos acusadores e materiais, sejam eles quais forem? Não o consideram assim, e não o consideram assim porque o indivíduo encontrou o estojo depois que suicidar-se, coisa que não teria sido possível se ele não se sentisse culpado. Aqui é que está o ponto mais importante. É isso que me desespera, compreendes? Estou vendo que te desesperas, mas um momento, esqueci de te perguntar, como é que puderam provar que o estojo e os brincos haviam sido tirados do cofre da velha? Isso foi investigado, respondeu Razumikin, franzindo o senho e de má vontade. Koch reconheceu o objeto e indicou o seu dono, e este declarou que era dele. Mal. Agora outra coisa, ninguém viu Nikolai enquanto Koch e Pietryakov subiram e não seria possível provar tudo isso? Aí é que está o pior. Ninguém o viu, acrescentou Razumikin contrariado. Isso é que irrita. Nem sequer Koch e Pietryakov os viram subir ao andar, embora o testemunho deles não signifique grande coisa. Viram, dizem eles, que o apartamento estava aberto, que devia haver gente trabalhando lá, mas quando passaram não repararam nisso, nem puderam ver se exatamente nesse momento havia operários trabalhando ali ou não. Em resumo, não há outra justificativa para eles senão a de estarem se batendo mutuamente e rindo. Admitimos que seja uma prova poderosa, mas deixa-me fazer outra pergunta. Como tu explicas tudo isso? Como explicas o fato de ter encontrado os brincos, se é que de fato foram eles que os encontraram, como dizem? Como dizem? Como é que eu explico? Mas a necessidade de explicar? A coisa está claríssima. Pelo menos o caminho do juiz de instrução, que superintende no assunto, é claro e intermitente. E, sobretudo, é o estojo que indica isso. O verdadeiro criminoso deixou cair esses brincos. O assassino estava lá em cima quando Koch e Pietryakov bateram a porta e a tinham fechado por dentro. Koch fez uma tolice em descer também. Então o assassino saiu e esgueirou-se pelas escadas abaixo, visto que não havia outra saída. Na escada escondeu-se de Koch, de Pietryakov e do porteiro, no andar desalugado, precisamente no momento em que Dmitri e Nikolai acabavam de sair dali correndo. Ficou à espreita atrás da porta enquanto o porteiro e os outros dois subiam. Esperou que desaparecesse o ruído dos seus passos, então deslizou pelas escadas abaixo com a maior tranquilidade, exatamente no momento em que Dmitri e Nikolai saíam correndo para a rua e todos se dispersavam e já não havia ninguém na porta. Pode até ser que o tivessem visto, mas não repararam nele. Entra e sai ali tanta gente, mas o estojo caiu do bolso dele enquanto estava escondido atrás da porta e ele não deu por isso. Ele não teria reparado então numa coisa dessas. O estojo demonstra claramente que ele esteve ali escondido. Eis como as coisas ocorreram. Bem imaginado. Não, meu amigo. Não se pode negar que não esteja bem imaginado. Admiravelmente inventado. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque tudo isso está demasiadamente bem urdido e combinado, tal como no teatro. Ah, quase gritou Razumikin. Mas nesse momento a porta se abriu e entrou uma nova personagem que nenhum dos presentes conhecia. Capítulo 4. É um cavalheiro, já não tão jovem, bem empertigado e solene, o rosto reservado e sereno. Inicialmente ficou parado na porta, olhando à sua volta com um espanto que ostensivamente procurava não dissimular e como se perguntasse com o olhar, onde é que eu vim me meter? Contemplou com receio e, fingindo até um certo susto e quase despeito, o estreito e baixo camarote de barco de Raskolnikov. Com a mesma estupefação, mudou logo a direção do olhar e fixou em Raskolnikov, que também, imóvel, em trajes menores, despenteado sem ter se lavado ainda, prostrado no seu divã pobre e encebado, olhava para ele. Depois pôs-se a contemplar com a mesma meticulosidade e a descuidada figura de Razumikin por barbear e pentear, e que por sua vez o fixava diretamente nos olhos, de uma maneira impertinente e interrogativa, sem sequer se mover do seu lugar. O aborrecido silêncio prolongou-se por um momento, até que finalmente, e como era de se esperar, houve uma leve mudança no cenário. Tendo compreendido certamente por alguns indícios, aliás bastante claros, que aquela solenidade altiva e severa não se impunha a ninguém naquele camarote de barco, o visitante suavizou-se um pouco e com um tom de voz cortês, ainda que um pouco arrastado, dirigiu-se a Zosimov e destacando as sílabas das palavras, perguntou: Rodion Romanovich Raskolnikov, um senhor estudante ou ex-estudante? Zosimov endireitou-se lentamente e talvez tivesse respondido se Razumikin, ao qual ele tinha se dirigido, não tivesse apressado a responder. Ei-lo ali, estendido naquele divã. Mas o que deseja? A familiaridade daquele mas o que deseja ofendeu o presunçoso senhor, e ele quase encarou Razumikin, mas conseguiu dominar-se e voltou-se em seguida outra vez para Zosimov. Aí está Raskolnikov, disse Zosimov com indolência, apontando com a cabeça para o doente, depois bocejou, abrindo desmedidamente a boca e mantendo-a durante um tempo excessivo nessa posição. Então lentamente tirou da algibeira do colete um relógio de ouro enorme e maciço, levantou a tampa dele, viu as horas e com a mesma lentidão e indolência tornou a guardá-lo na algibeira. Por seu lado, Raskolnikov permaneceu durante todo esse tempo estendido, silencioso, virado para cima e olhando o visitante obstinada, mas distraidamente.
O seu rosto, que acabara de desviar da curiosa florzinha do papel da parede, estava extremamente pálido e exprimia um sofrimento extraordinário, como se tivesse acabado de passar por uma operação dolorosa e sofrido uma tortura. Mas pouco a pouco o visitante começou a despertar nele uma tensão cada vez maior, depois uma suspeita e finalmente desconfiança e até medo. Quando Zosimov o apontou dizendo, aí está Raskolnikov, este ergueu-se de repente quase de um salto, sentou-se no divã e com uma voz quase arrastada, embora sincopada e fraca, disse, sim, eu sou Raskolnikov, que deseja? O visitante olhou para ele atentamente e em um tom digno declarou, Piotr Pietrovich Ludin, não sei como é que se pronuncia, L-U-J-I-N, com um acento agudo no U. E sou absolutamente convencido de que o meu nome não deve ser completamente desconhecido para o senhor. Mas Raskolnikov, que esperava algo completamente diferente, continuou a olhá-lo de uma maneira estúpida e cavilosa e nada respondeu, como se fosse a primeira vez que escutava o nome de Piotr Pietrovich. O quê? Será possível que não saiba de nada até agora? Perguntou Piotr Pietrovich, um pouco enfadado. A resposta de Raskolnikov foi deixar cair lentamente a cabeça sobre a almofada, passar a mão debaixo da cabeça e olhar para o teto. A cara de Piotr Pietrovich denotava aborrecimento. Zosimov e Razumikin observavam-no com grande curiosidade, até que por fim ele perdeu visivelmente a calma. Eu supunha, contava aqui, balbuciou. A carta colocada no correio há mais de 10 dias, talvez há 2 semanas... Mas escute, por que continua ali na porta de pé? Interrompeu Razumikin de repente. Se tem alguma coisa a dizer, entre e sente-se. Vocês, o senhor e Nastassia, não cabem ali juntos. Aí juntos. Nastutka, te afasta para o lado, deixe-o passar. Entre de uma vez. Olha, tem uma cadeira aí. Entre sem cerimônia. Afastou a cadeira da mesa, deixou um espaço entre esta e os seus joelhos e esperou numa posição um pouco forçada que o visitante passasse por esse espaço. O momento era tão crítico que não seria possível recusar, e o visitante passou por este espaço estreito, atropelando e tropeçando. Assim que chegou à cadeira, sentou-se e ficou olhando com indignação para Razumikin. Não se preocupe, disse-lhe ele. Rodka esteve 5 dias doente e 3 delirando, mas agora já não tem febre até que já comeu com apetite. Este aqui é o médico dele, que acabou precisamente agora de examiná-lo, e neste momento eu sou um companheiro de Rodka, também ex-estudante, e agora, como pode ver, estou aqui prestando assistência a ele. Por isso não se preocupe conosco, nem faça rodeios e explique o que desejar. Muito obrigado, mas será que não prejudicarei o doente com a minha presença e a minha conversa? Perguntou Piotr Pietrovich, dirigindo-se a Zosimov. Não, balbuciou Zosimov. Até pode ser que o distraia, e tornou a bocejar. Já faz algum tempo que recuperou a lucidez, desde essa manhã, continuou Razumikin, cuja familiaridade tinha um tom tão ingênuo que Piotr Pietrovich reconsiderou, e começou a ganhar coragem, talvez também em parte devido àquele charlatão insolente ter se apresentado como estudante. A sua mamãe, começou Ludin. Pigarreou Razumikin com força. Ludin olhou interrogativamente. Não é nada. Tenho este costume. Continue. Ludin encolheu os ombros. A sua mamãe, quando eu ainda estava lá, começou a escrever uma carta para o senhor. Quando eu cheguei aqui, deixei passar uns dias de propósito antes de vivê-lo para ter assim a certeza de que o senhor já estava a par de tudo. Mas agora vejo com assombro. Já sei, exclamou Raskolnikov de repente com uma expressão de imenso desgosto. É o senhor, o noivo, bem, pois já sei, e basta. Piotr Pietrovich sentiu-se vivamente ofendido, mas ficou calado. Esforçando-se por se dominar, procurava compreender o que significava tudo aquilo. Houve um minuto de silêncio. Entretanto, Raskolnikov, que se voltara levemente para ele lhe responder, pôs-se de súbito a examiná-lo outra vez de alto a baixo, com uma curiosidade especial, como se alguma coisa de novo nele tivesse lhe chamado a atenção, e para isso até se ergueu da almofada. De fato, em todo o aspecto de Piotr Pietrovich, havia qualquer coisa de especial que chocava, e sobretudo algo que parecia justificar aquela denominação de noivo que acabava de aplicar-lhe assim de chofre. Em primeiro lugar, era evidente, e era até sobretudo notável, que Piotr Pietrovich tivesse aproveitado aos poucos dias em que estava na capital para preparar-se enquanto esperava sua prometida, o que afinal era uma coisa natural e inocente. Até a sua impressão pessoal, demasiado satisfatória talvez, de que nele se operara uma transformação favorável, podia ser perdoada naquela ocasião, visto que Piotr Pietrovich pertencia à categoria dos noivos. O seu traje tinha acabado de sair do alfaiate e era impecável, mas talvez vistoso demais, e deixava transparecer com demasiada evidência aquilo a que se destinava. Até o chapéu coco elegante mostrava que se destinava. Piotr Pietrovich parecia tratá-lo com excessivo respeito e segurava-o na mão com o maior cuidado. Também um magnífico par de luvas lilás, marca Jovan, não sei, autêntica, mostrava o mesmo, embora fosse somente pelo fato de ele não as ter vestido, e apenas segurá-las na mão para serem vistas. No traje de Piotr Pietrovich predominava as cores claras de verniz. Usava uma botina de jaqueta cor de canela clara, calças de verão também claras, com colete igual, uma camisa fina acabada de estrear, uma gravata de batista finíssima com listras cor-de-rosa, e o melhor é que tudo isso se harmonizava perfeitamente com a figura de Piotr Petrovich. O seu rosto muito fresco, até bonito, não precisava de nada disso para não parecer os seus 45 anos. As suíças escuras, em forma de costeleta, punham uma nota agradável na sua cara e alargavam-se graciosamente de ambos os lados da barba cuidadosamente rapada. Até o cabelo, aliás, já um pouco grisalho, penteado e ondulado pelo cabeleireiro,
cabeleireiro, não apresentava nada de ridículo nem de estúpido, como costuma acontecer com os cabelos frisados artificialmente, pois dá ao indivíduo uma semelhança fatal com o alemão quando vai se casar. Se havia qualquer coisa de antipático e desagradável naquela fisionomia, era devido a outras razões. Depois de ter olhado com o maior descaramento para o Sr. Ludwig, Raskolnikov sorriu amargamente, tornou a recostar-se na almofada e pôs-se como anteriormente a olhar para o teto. Mas o Sr. Ludwig ganhou coragem pelo visto e resolveu não separar por enquanto nessas extravagâncias. Não reparar por enquanto nessas extravagâncias. Sinto muito. Muitíssimo vi encontrar em semelhante estado. Começou novamente, interrompendo o silêncio com um esforço. Se soubesse que estava doente, já teria vindo. Mas os negócios, como sabe, além disso, tem agora um assunto importantíssimo da minha profissão forense no Senado. É desnecessário lhe falar desses assuntos, já deve calcular como são. Estou à espera de sua mãe e da sua irmãzinha a qualquer minuto. Raskolnikov movimentou-se e parecia que ia dizer qualquer coisa. No seu rosto refletiu-se uma leve animação. Piotr Petrovitch fez uma pausa e esperou, mas como ele não dizia nada, continuou. A qualquer minuto, de momento, já arranjei quarto para elas. Onde? Perguntou debilmente Raskolnikov. Muito perto daqui, no edifício Bakaliev. Os prédios eram designados pelo nome do proprietário. Assim sendo, o autor deu ao dono dessa casa este nome que vem de Bakalienaya Lavika, que significa venda. Tem outro nome de rodapé aqui, eu acho que eu pulei. Ah, tá. Kryukov, literalmente enganchador, aproveitador. Continuando. Fica no Prospekt Voniesiensky, interrompeu Razumikin. Ali há 2 andares para hóspedes, cujo dono é o comerciante Yutin. Eu estive lá. Sim, tem quartos mobiliados. O que há de mais repugnante? Sujeira, mau cheiro e, além disso, é uma casa suspeita. Aconteceram coisas muito feias lá e sabe Deus que tipo de gente mora lá. Eu mesmo estive ali por causa de um assunto. Eu estive ali por causa de um assunto. Escandaloso. No entanto, é baratinho. Lá isso é. É claro que eu não podia saber tão bem dessas coisas. Sou um estranho aqui, respondeu Piotr Petrovitch, um tanto azedo. Mas seja como for, ofereceram-me ali 2 quartos esplêndidos e com tanta rapidez já escolhi outro, que há de ser o nosso verdadeiro quarto, e dirigiu-se a Raskolnikov, mas ainda está sendo arrumado. E nesse meio tempo eu também estou hospedado a 2 passos daqui, na casa da senhora Lipewechel, no andar de um jovem amigo meu, Andrei Semyonovich Liebeziatnikov. Foi ele que me indicou a casa Bakaliev. Liebeziatnikov, interveio imediatamente Raskolnikov, como se tivesse lembrado de qualquer coisa. Sim, Andrei Semyonovich Liebeziatnikov, que trabalha no ministério. Conhece-o? Sim. Não, respondeu Raskolnikov. Desculpe, mas pareceu-me que o conhecia, a julgar pela sua pergunta. Em certa época eu fui tutor dele. É um rapaz muito novo, de ideias avançadas. Eu gosto muito de conviver com gente nova, aprendem-se sempre coisas novas com eles. E Piotr Petrovitch olhou com esperança para todos os presentes. Em que sentido o senhor diz isso? Perguntou-lhe Razumikin. No sentido mais sério, por assim dizer, no sentido essencial, esclareceu Piotr Petrovitch, como se tivesse ficado satisfeito com a pergunta. Há 10 anos que eu não vim a Petersburgo, todas essas novidades, reformas, ideias, tudo isso chega também até nós das províncias, mas para ver as coisas claramente, para ver tudo, é necessário estar em Petersburgo. Bem, e o meu pensamento era que a melhor maneira de observar e aprender é estudar as nossas novas gerações. Eu confesso que fiquei entusiasmado. Com o que, concretamente? A sua pergunta é muito vasta. Posso estar enganado, mas me parece que aqui tem uma visão mais ampla, por assim dizer, mais crítica, com um sentido mais prático. Lá, isso é verdade, disse Zosimov com indiferença. Isso é mentira, esse sentido prático não existe, interveio Razumikin. O sentido prático é difícil de criar e não cai do céu aos trambolhões. E há quase 200 anos que nós temos as costas voltadas a tudo quanto é prático. Ideias sim pululam, e encarou Piotr Petrovitch. O desejo do bem existe, embora sob uma forma pueril, e honestidade também se encontra, apesar de que visíveis ou encobertas, abundam os velhacos. Mas quanto ao sentido prático, não existe de maneira nenhuma. Quanto ao senso prático, nada. Não estou de acordo com o senhor, objetou com visível prazer Piotr Petrovitch. Não há dúvida de que existem exageros e irregularidades, mas é preciso ser indulgente. Os exageros são o testemunho do entusiasmo pelos empreendimentos e o ambiente exterior anormal em que se realizam. Se o que está feito ainda é pouco, não se esqueça de que também foi pouco tempo. Nos meios nem falo. A minha opinião, se isso não lhe pesa, é que alguma coisa tem sido feita. Espalharam-se pensamentos novos úteis. Publicaram-se obras novas úteis em vez dessas antigas sonhadoras e fantasistas. A literatura apresenta um caráter mais amadurecido. Arrancaram-se e ridicularizaram-se muitos preconceitos. Enfim, afastam-nos para sempre do passado e me parece que isso já é alguma coisa. Isso tudo já estava engatilhado para se exibir, exclamou de repente Raskolnikov.
O quê? Perguntou Piotr Petrovitch, que não ouvira bem, mas sem obter resposta. Tudo isso é verdade, apressou-se Zosimov a observar. Então, não é? Prosseguiu Piotr Petrovitch, dirigindo um olhar amigável a Zosimov. O senhor mesmo há de reconhecer, continuou dirigindo-se a Razumikin, mas já com indícios de uma certa arrogância e superioridade, e quase acrescentava, rapaz, que há um avanço, ou como se diz agora, um progresso, ainda que seja apenas no terreno da ciência e do direito econômico. Isso é um lugar comum. Não, não é um lugar comum. Por exemplo, se em outra época tivesse me dito, ama o teu próximo, e eu o tivesse amado, o que teria resultado disso? Continuou a dizer Piotr Petrovitch, talvez com demasiada pressa. O resultado seria eu ter rasgado o meu cafetã em 2, ter repartido com o próximo e ficaríamos os dois remediados, como diz o ditado russo. Persegue várias lebres ao mesmo tempo e ficará sem nenhuma. Mas a ciência diz, antes de mais nada, ama-te a ti próprio, porque tudo no mundo está baseado no interesse pessoal. Se amares a ti próprio, farás os teus negócios como devem ser e o teu cafetã permanecerá inteiro. O direito econômico nos diz que quanto mais negócios particulares existem na sociedade, por assim dizer, mais cafetãs inteiros, tanto melhor para a firmeza dos seus fundamentos e tanto melhor para a gestão do negócio coletivo. Por isso, cuidar única e exclusivamente de mim é precisamente a maneira de também cuidar dos outros e fazer com que o meu próximo receba algo mais do que um cafetã partido em 2, e isso sem ser devido a mercês particulares e únicas, mas como consequência do progresso geral. Ideia simplicíssima, mas que, por infelicidade, foi concebida muito tarde e acabou por ser suplantada pelos entusiasmos e pelos sonhos, apesar de que, segundo parece, não é preciso muita esperteza para compreender. Desculpe, mas eu também não sou muito esperto, atalhou bruscamente Razumikin. Por isso, não continue. Repare que eu comecei falando com uma finalidade concreta. Para mim, toda essa facúndia narcisista, todas essas vacuidades, todos esses intermináveis lugares comuns e toda essa conversa para boi dormir me fartaram de tal maneira durante 3 anos que eu juro que me envergonho quando os outros, não eu, se põem a discutir assim na minha presença. O senhor naturalmente está ansioso por estender os seus conhecimentos, o que é muito digno, e eu não o censuro. Mas agora eu só queria saber quem é o senhor, porque repare, ultimamente tantos cavalheiros de indústria têm se metido nos assuntos públicos em busca de tudo que lhes parece ser do seu próprio interesse e que decididamente puseram tudo a perder. Bem, mas já chega. Com certeza, disse Ludwig com um ar de dignidade ofendida. O senhor não quer dar a entender assim, sem mais nem menos que eu também... Por favor, eu não serei capaz disso, respondeu Razumikin e bruscamente reatou o seu diálogo anterior com Zosimov. Piotr Petrovitch parecia ter suficiente inteligência para aceitar como boa essa explicação. Além do mais, há 2 minutos que decidira retirar-se. Espero que essa nossa nascente amizade, disse encarando Raskolnikov, se fortalecerá ainda mais assim que esteja completamente restabelecido. E em virtude das circunstâncias que já sabe, desejo-lhe sobretudo saúde. Raskolnikov nem sequer moveu a cabeça. Piotr Petrovitch começou a levantar-se do seu lugar. Não há dúvida que quem a matou foi um dos seus clientes, afirmou Zosimov com energia. Certamente foi um dos clientes, concordou Razumikin. Não há ninguém que tire isso da cabeça de Porfiri, mas no entanto interrogou os clientes da velha. Interrogou os clientes? Perguntou Raskolnikov em voz alta. Sim. Por que perguntas isso? Por nada. Mas como é que ele os encontrou? Perguntou Zosimov. Uns foi Koch, quem indicou. Outros tinham os nomes escritos nos invólucros dos objetos empenhados, e outros também se apresentaram espontaneamente assim que souberam. Bem, mas devia ser um canalha esperto e hábil. Mas que resolução? Nada disso, interrompeu Razumikin. Isso é o que desorienta todos vocês, mas para mim trata-se de um indivíduo inábil, sem prática, e com certeza este deve ter sido seu primeiro crime. Se supuserem que é um canalha astuto, tudo se torna inverossímil. Suponham, pelo contrário, que se trata de um indivíduo sem prática. Verão logo claramente que foi apenas a casualidade que o livrou de apuros. O acaso pode muito. Até pode ser que ele não tivesse premeditado. Rouba objetos que podem valer 10, 20 rublos, guarda-os nos bolsos e põe-se a mexer no baú da velha por entre os trapos. E na cômoda, na gaveta, numa caixinha, havia 1.500 rublos em metal sonante, sem contar com as cautelas. E nem sequer soube roubar, só soube matar. Foi a sua primeira vez, repito, a sua primeira vez, atrapalhou-se. E não foi o plano, mas apenas a casualidade que o livrou de dificuldades. Pelo visto, estão falando de recente assassinato, da velha usurária. Interveio Piotr Petrovitch, dirigindo-se a Zosimov, já de pé, com o chapéu e com as luvas na mão, mas querendo dizer algumas frases inteligentes antes de ir embora. Parecia que se esforçava por impressionar, e a vaidade transtornava o seu raciocínio. Sim, ouviu falar disso? Claro que ouvi. Entre os vizinhos... E está a par de todos os pormenores? Não posso precisar, mas há uma outra circunstância que me interessa e que é, por assim dizer, um problema. Não quero falar que a delinquência entre as classes baixas nos últimos 5 anos sofreu um grande incremento. Também não falo dos contínuos roubos e incêndios. O mais estranho de tudo para mim é que também nas classes elevadas da sociedade aumentou igualmente a criminalidade, por assim dizer, paralelamente. Aqui é um antigo estudante que assalta uma carruagem de correio em plena estrada. Ali, indivíduos de ideias avançadas e que ocupam uma boa posição social põem-se a fabricar moedas falsas. Além, em Moscou, prendem um bando inteiro de falsificadores de bilhetes de loteria. E vê-se que um dos principais comprometidos é um professor de História Universal. Assassinam um dos nossos secretários no estrangeiro para roubarem e também por alguma outra razão obscura. E se agora se chega à conclusão de que essa velha usurária foi assassinada por algum indivíduo das classes elevadas, uma vez que os camponeses não têm objetos de ouro para empenhar, como explicar esse descontrole de uma boa parte da nossa sociedade civilizada?
A mudança das condições econômicas contribui grandemente para isso, disse Zosimov. Mas como explicar isso? Interveio Razumikin. Pode-se explicar com a nossa excessiva falta de sentido prático. O que quer dizer com isso? Sabe o que esse professor a que se referiu respondeu em Moscou à pergunta sobre o motivo por que falsificava notas? Todo mundo enriquece de várias maneiras e por isso eu também quis enriquecer. Não me recordo das palavras exatas, mas a ideia era essa, enriquecer fácil, rapidamente e com pouco custo. Estão acostumados a viver com toda moderação, apelam para os auxílios alheios, comem coisas já mastigadas. Bem, depois, quando chega a hora, cada qual mostra aquilo que é. Não há dúvida, mas e a moral? E por assim dizer, as leis? Mas por que se preocupa? Interveio Raskolnikov inesperadamente. Tudo isso deriva das suas próprias teorias, como das minhas teorias. Desenvolva até as suas consequências aquilo sobre o que acaba de dissertar e verá como se pode matar todo mundo. Por favor, exclamou Ludin. Não, não é isso, observou Zosimov. Raskolnikov estava estendido, pálido, com o lábio superior tremendo e a respiração ofegante. Mas há um meio termo em tudo, continuou Ludin altivamente. A ideia econômica não é, no entanto, um convite ao assassinato, estamos supondo somente. Mas é verdade ou não? Tornou a atalhar Raskolnikov com uma voz trêmula de cólera e que deixava transparecer uma alegria ofensiva. É verdade que o senhor disse à sua noiva, no instante que obteve o seu consentimento, que aquilo que lhe agradava acima de tudo era o fato de ela ser pobre, porque é preferível casar com uma mulher pobre para ter domínio sobre ela, e pode lançar-lhe no rosto que é a nossa protegida? Senhor, exclamou Ludin colérico e irritado, muito vermelho e desconcertado. Senhor, desvirtuar assim o meu pensamento? Desculpe, mas eu tenho a obrigação de demonstrar-lhe que os boatos que chegaram até os seus ouvidos não têm o menor fundamento, e eu já imagino quem. Numa palavra, essa alusão. Em resumo, a sua mãe, mesmo sem falar nisso, ela já tem demonstrado, juntamente com outras indubitáveis boas qualidades, certos entusiasmos fantasiosos na sua maneira de pensar. Mas eu, no entanto, estava muito longe de supor que pudesse vir a imaginar as coisas com esse aspecto deformado pela fantasia. E, finalmente, sabe de uma coisa? Exclamou Raskolnikov, endireitando-se na almofada e lançando-lhe um olhar fixo, penetrante e cintilante. Sabe de uma coisa? O quê? Ludin deteve-se e aguardou com uma expressão ofendida e desafio. Houve um silêncio durante uns segundos. Se o senhor voltar a ter a ousadia de dizer uma só palavra a respeito da minha mãe, irá rolando por essa escada abaixo. Mas o que tens? Exclamou Razumikin. Então é assim? Ludin palideceu e mordeu o lábio. Escute, senhor. Começou depois de uma pausa, reunindo todas as suas energias para se conter e respirando ofegantemente. Desde que entrei aqui, percebi a sua antipatia, mas fiquei aqui para conhecê-lo melhor. Posso perdoar muita coisa a um doente, a um parente, mas agora ao senhor, nunca. Eu não estou doente, exclamou Raskolnikov. É pior do que isso. Vá para o diabo. E Ludin saiu sozinho sem acabar a frase, tornando a abrir caminho com dificuldade por entre a mesa e a cadeira. Dessa vez, Razumikin levantou-se para lhe dar passagem. Sem olhar para ninguém, sem fazer sequer uma inclinação de cabeça a Zosimov, o qual lhe fazia sinais para que deixasse o doente em paz, Ludin retirou-se, levantando por precaução o chapéu à altura do ombro e teve de agachar-se para passar pela porta. Até a maneira de dobrar as costas revelava o terrível ressentimento que sentia. Mas será possível que tu sejas assim? Disse Razumikin perplexo, movendo a cabeça. Deixe-me todos, gritou Raskolnikov, com fúria. Deixe-me de uma vez, verdugos. Eu não tenho medo de vocês, e agora já não tenho medo de ninguém. Fora daqui, quero ficar só. Vamos, disse Zosimov fazendo um sinal a Razumikin. Mas nós podemos deixá-lo assim? Vamos, insistiu Zosimov e saiu. Razumikin refletiu e foi atrás dele. Seria pior se não tivéssemos saído, disse Zosimov já na escada. Não convém irritá-lo. Mas o que ele tem? Se ao menos lhe acontecesse alguma coisa de agradável, há pouco estava bem. Não há dúvida que rumina alguma coisa, alguma ideia fixa, dolorosa. Tenho muito medo de que seja isso, porque então não teria remédio. Este senhor Piotr Petrovich está metido no caso. Das suas palavras conclui-se que vai se casar com a irmã e que Rodka, antes de cair doente, recebeu uma carta sobre o caso. Sim, foi uma pena ele ter aparecido agora. Pode ser que tenha posto tudo a perder. Mas já reparaste que ele se mostra indiferente a tudo e está sempre calado? A não ser quando se toca num ponto que o põe fora de si, esse tal crime? Sim, concordou Razumikin. Eu também já reparei nisso. Fico interessado e assustado. Já no primeiro dia da sua doença, ficou assustado quando estava na delegacia onde desmaiou. Essa noite vais me contar isso mais pormenorizadamente, e eu depois também vou te contar uma coisa, o caso me interessa muito. Dentro de meia hora voltarei a vê-lo. Aliás, não há perigo de exaltações, graças a ti. Enquanto isso, eu esperarei por ti, com Patinka, e estarei a par de tudo por Nastácia. Quando ficou sozinho, Raskolnikov olhou aborrecido e com impaciência para Nastácia, mas esta não se dispunha a sair. Queres chá? Perguntou-lhe. Depois, o que quero agora é dormir. Me deixa. Voltou-se convulsivamente de cara para a parede, e Nastácia saiu. Capítulo 5. Mal ela saiu, ele se levantou, fechou a porta, desfez o embrulho que Razumikin trouxera e que atara de novo e começou a vestir-se. Coisa estranha, parecia que de repente se apoderara dele uma tranquilidade absoluta. Não se encontrava no estado de semidelírio como antes, nem de pânico como nos últimos tempos. Era esse o seu primeiro momento de rara e repentina serenidade. Os seus movimentos eram precisos e claros, e neles transparecia uma intenção firme. Hoje mesmo, murmurava para consigo.
Compreendia, no entanto, que ainda estava fraco, mas uma excitação espiritual violentíssima que raiava pela apatia, pela ideia fixa, e infundia-lhe forças e serenidade. Quanto ao mais, esperava não cair na rua. Depois de ter se vestido completamente de novo, olhou para o dinheiro que estava em cima da mesa, refletiu um momento e guardou-o no bolso. Eram 25 rublos. Pegou também todas as moedas de cobre que somavam o total dos 10 rublos trocados por Razumikin na compra do vestuário. Depois, devagarinho, correu o fecho da porta, saiu do quarto, começou a descer as escadas e deu um olhar para a porta da cozinha, aberta de par em par. Nastácia estava de costas soprando sobre o samovar da dona da casa. Não o viu. E quem é que podia imaginar que ele fosse sair? 1 minuto depois já estava na rua. Eram 8 horas. O sol já declinava. O calor abafado era o mesmo de antes, mas aspirou com avidez aquela atmosfera mal cheirosa, poeirenta que emanava da cidade. A princípio, sua cabeça começou a dar voltas, mas uma certa energia selvagem brilhou de repente nos seus olhos congestionados e no seu rosto macerado de uma lividez amarelada. Não sabia nem sequer se preocupava em saber onde é que iria, só sabia uma coisa, que era preciso acabar com tudo aquilo hoje de uma vez, naquele mesmo instante, que não voltaria à sua casa, pois não queria viver ali. Como acabar? Por que meio acabar? Disso não fazia a menor ideia e não queria pensar nisso de maneira nenhuma. Afugentava esse pensamento o afligia. Só sentia e sabia que era preciso que tudo mudasse de uma maneira ou de outra, fosse como fosse, repetia com desolada e imperturbável segurança. Seguindo o antigo costume, encaminhou-se diretamente para o mercado do feno, pelo caminho habitual dos seus antigos passeios. Antes de chegar lá na calçada diante de uma mercearia, estava parado um jovem tocador de realejo que tocava uma canção muito sentimental. Uma mocinha o acompanhava, devia ter os seus 15 anos, estava vestida como uma senhora de crinolina, mantilha, luvas e um chapeuzinho de palha com uma pluma cor de fogo, tudo já velho e usado. Com uma voz de taquara rachada e trêmula, embora bastante agradável e forte, a mocinha entoava uma canção esperando que na loja lhe dessem alguns copeques. Raskolnikov, que parara, juntando-se ao círculo de 2 ou 3 ouvintes, puxou uma moeda de 5 copeques e colocou-a na mão da mocinha. De repente, ela interrompeu seu canto na nota mais impressionante aguda, como se alguém a tivesse degolado num tom seco, gritou para o tocador do realejo: "Basta!" E ambos seguiram adiante até a próxima loja. "Gosta das cantigas de rua?" perguntou Raskolnikov de súbito, dirigindo-se a um transeunte que parara junto dele para escutar o realejo e que tinha aspecto de ser um eterno paciente. Este olhou para ele assustado e admirado. "Eu gosto", continuou Raskolnikov, mas de uma maneira que não parecia referir-se às canções de rua. "Gosto quando são cantadas ao som do realejo, numa fria, lúbriga e úmida tarde de outono. Tem de ser uma tarde úmida, quando todos os transeuntes estão com as caras de um verde pálido e doentio, ou melhor dizendo, quando a neve cai derretida, completamente reta, sem vento, está compreendendo? E através dela brilham as lâmpadas de gás." "Não compreendo, desculpe", murmurou o transeunte, assustado tanto pela pergunta como pelo aspecto estranho de Raskolnikov, e passou para o outro lado da rua. Raskolnikov seguiu adiante, direto em frente, e chegou naquele canto do feno onde o casal que da outra vez estava falando em Lisavieta tinha sua pequena loja, mas agora ela não estava lá. Reconhecendo o lugar, Raskolnikov parou, deu uma olhada e reparou num rapaz de camisa vermelha que bocejava à entrada de um armazém de cereais. "Ouça, por onde anda o comerciante que tem este lugar aqui juntamente com a mulher?" "Aqui todos são comerciantes", respondeu o rapaz, olhando para Raskolnikov por cima do ombro. "Como ele se chama?" "Com o nome que lhe deram na pia do batismo." "Tu não és de Zaraisk? De que província?" O rapaz tornou a medir Raskolnikov com os olhos. "O nome, meu senhor, não é província, mas distrito. Era o meu irmão que ia e vinha, e eu não saía de casa, por isso não sei nada. Mil desculpas, senhor." "Aqui lá em cima é uma taberna? É um restaurante e tem sala de bilhar, até príncipes vão lá. Catita." Raskolnikov atravessou a praça. Ali num canto via-se uma grande multidão, todos homens. Abriu caminho por entre aquele aperto, examinando as caras. Sem saber por quê, sentia vontade de falar com todo mundo, mas os camponeses nem sequer reparavam nele e falavam uns com os outros dispersos em grupos. Ele parou, reconsiderou e voltou à direita no passeio em direção à Avenida V. Abandonando a praça, meteu-se por uma ruela. Há muito tempo era frequentador assíduo daquela curta ruela que fazia um cotovelo e levava da praça à rua Sadovaya. Nos últimos tempos, até lhe agradava vaguear por todos aqueles lugares. Quando o tédio se apoderava dele, parecia entediar ainda mais. Agora passava por ali sem pensar em nada. Havia um grande prédio ali, todo ocupado por tabernas e outros estabelecimentos de comidas e bebidas, de onde saíam continuamente mulheres vestidas como se estivessem em casas descobertas em saias de baixa. Reuniam-se na calçada em 2 ou 3 lugares em grupos, sobretudo à porta do andar inferior, onde subiam 2 pequenos degraus. Podia-se passar para vários estabelecimentos muito divertidos. Num deles ouvia-se nesse instante uma algazarra que ecoava por toda a rua. Tocavam guitarras, cantavam canções e estavam todos muito alegres. Um grande grupo de mulheres se exprimia à porta. Umas estavam sentadas nos degraus, outras na calçada, outras ainda estavam de pé e conversavam. Ali perto, um soldado embriagado de cigarro na boca cambaleava e lançava insultos em voz alta e parecia que queria entrar em algum lugar, só que tinha se esquecido. Um maltrapilho trocava injúrias com outro maltrapilho e um bêbado que não se conhecia se equilibrar conseguia se equilibrar dava tropeções no meio da rua. Raskolnikov parou diante de uma grande roda de mulheres. Falavam em voz alta, todos usavam saias de baixo de algodão vagabundo, sapatos de pele de cabra e não tinham nada cobrindo-lhes a cabeça. Algumas já passavam dos 40 anos, mas também
havia algumas de 17, quase todas com olheiras. Sem saber porquê, as cantigas, todo aquele alvoroço e algazarra que vinha lá de baixo o atraíram. Podia-se ver ali, por entre as falas e os gritos, acompanhado por uma voz fina de taquara rachada e ao som da guitarra, que alguém dançava desesperadamente, marcando o compasso com os tacões. Atento, triste, pensativo, ele ficou escutando junto da porta e espreitando, curioso, da calçada para o interior. Ô, meu lindo soldadinho, não me bata sem motivo, dizia a voz fina do cantador. Raskolnikov sentiu uma terrível vontade de escutar os que cantavam, como se tudo se resumisse a isso. Vou parar por aqui, pessoal. Página 176 do livro, tá? Tentar chegar aí na página 200, tá? Na próxima leitura que eu fizer. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Falou.